Uma boa noite a todos, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima, pelo nosso canal no YouTube. Vamos assim então nos preparando para iniciar a nossa reunião em paz e em harmonia. Vamos então ouvir a nossa página de preparação, que será feita pelo companheiro, pelo irmão Tiago Nascimento, do grupo de jovens da Casa de Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e em nosso ambiente. Vamos ouvir a página e em seguida faremos a nossa prece inicial. Obrigado. Livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Na seara do auxílio. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores de pesquisa e definição do plano terrestre. A universidade é um celeiro de luz para a inteligência. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para milenárias indagações. Entretanto, na esfera do espírito, sobram discórdias e desesperos, desgosto e desilusão. Todos nos referimos inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio ou às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Assinalamos aqui e além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo. Que fazemos nós na condição de aprendizes de Cristo para o reequilíbrio do mundo? Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. Além disso, não ignoramos que Jesus nos chamou, a fim de compreendermos e auxiliarmos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Pensemos nisso. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. Uma fonte humilde garante oásis na terra seca, e apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas. A harmonia do todo vem da fidelidade e do serviço de cada um. Trabalhamos unidos pela edificação da terra melhor. Comecemos ou recomecemos a nossa tarefa baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Então, meus irmãos, que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos em oração. Deus, Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, estamos felizes, Senhor, porque estamos reunidos nesta noite em Seu nome para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Te agradecemos a oportunidade e te pedimos o amparo necessário para cada um de nós, encarnados, e também para os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham e que vêm estudar conosco. Pedimos amparo e proteção para os irmãos que se encontram ainda em dificuldades, quem se encontram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos. Que cada um, Senhor, receba o alívio para suas dores, para suas dificuldades, o amparo necessário para a sua jornada. Pedimos também o amparo e a proteção para aqueles irmãos de outras nações que passam por dificuldades decorrentes de terremotos,
decorrentes de enchentes, de chuvas, que todos possam receber o alívio necessário para suas dores. Pedimos amparo e proteção para este grupo de estudos da Casa de Isaac Lima, para os amigos que vão aplicar o passe à distância, para os nossos irmãos, que cada um possa dar o melhor para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, receba o alívio para suas dores. Pedimos o amparo e a proteção ao nosso irmão Luiz Rosa, que fará o estudo desta noite, que ele possa ser intuído pelos seus mentores e que possamos nós estarmos preparados de coração e de mente aberta para compreender a lição desta noite através da doutrina espírita, para receber os ensinos do Cristo. E doutrina esta que sempre nos acalma, nos orienta, que nos dá a luz para guiarmos em nosso dia a dia. Estamos felizes e confiantes na sua misericórdia, Senhor. E assim possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia, na companhia de Jesus e na companhia dos irmãos espirituais. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Então, meus irmãos, o tema do nosso estudo esta noite é Caracteres da Perfeição, referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 e 2. Está a responsabilidade do nosso irmão Luiz Rosa, da Casa de Isaac Lima. Um bom estudo a todos, paz e bem a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. E mais uma vez hoje nós estamos juntos para estudarmos o Evangelho do Cristo, sob a ótica da doutrina espírita, doutrina libertadora de consciências. O nosso tema da noite de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 1 e 2, Caracteres da Perfeição. E como eu sempre gosto de fazer uma pequena leitura do texto, eu escolho sempre alguns itenzinhos, eu vou iniciar lendo aqui para vocês. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vira chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim mesmo os publicanos? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. E dando início os nossos apontamentos, nós vamos ver que nessas frases Jesus conclama a todos aqueles que se consideram cristãos, que aceitam a sobrevivência do Espírito e que buscam viver segundo os valores espirituais, a agirem coerentemente com esses princípios. Ele se dirigia aos seus discípulos, presentes e futuros, mas também a todos, mas que mesmo sem aceitá-lo como enviado de Deus para guiar a evolução da humanidade, procuram viver sem fazer mal aos outros, esforçando-se no bem. Aí fica aquela questão,
É fácil amar quem nos ama, conviver com quem comunga dos nossos interesses, dos nossos pensamentos, com quem vive mais ou menos como nós. O difícil, como Jesus demonstra indo além desse princípio primário, é amar aqueles que não gostam de nós, que nos odeiam, que nos perseguem, que falam mal de nós por trás. Porque essa é a nossa tarefa como cristãos, é transcender o senso comum, é ir além. Então, reforçando essa ideia, Jesus, ele nos conclama que nós amemos aos nossos inimigos, aos nossos adversários, os que nos odeiam e caluniam para sermos filhos de Deus. Aí fica aquela questão, então eu não sou um filho de Deus? Sim, nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes não agimos como filho desse Deus amoroso, que faz, como o próprio Jesus disse, nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir a chuva sobre os justos e os injustos, dando a todos os seus filhos a mesma origem e a mesma capacidade e oportunidades de desenvolvimento com a mesma destinação futura. Lembremos, meus irmãos, Jesus é o modelo de perfeição para todos nós, para toda a humanidade. E ele demonstrou isso com as suas palavras, e por sua forma de viver, exemplificando o amor em toda a sua vida, em toda a sua existência junto a nós. E principalmente como deve agir um filho de Deus, um filho de um Pai perfeito. Porque Deus é a perfeição absoluta e infinita. E não faz distinção entre os seus filhos. Criou todos simples e ignorantes. E deu a responsabilidade de realizarem o seu próprio desenvolvimento. Deu a cada um de nós essa possibilidade, a fim de que nós nos tornemos perfeitos, como Ele é. Mas não, isso não significa, principalmente pelas palavras de Jesus, não significa que nós vamos ser igual a Deus, porque Deus é a perfeição suprema, mas a perfeição relativa ao Filho de Deus, aos filhos de Deus, nós vamos atingir. Em um momento ou outro, nós estaremos atingindo esse objetivo. Agora, nessa frase que Jesus pronunciou, ele quis demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se nas possibilidades do seu imenso potencial. Todos nós temos em nós potencialidades não desenvolvidas e que é para nós próprios mergulharmos em nossas almas e fazer com que essas potencialidades brilhem como diamantes que estavam soterrados e foram descobertos e trazidos à luz do dia. Mas ainda nos dias de hoje, muitos de nós, espíritos, já no século XXI, ainda não aceitam essas características evolutivas. E aí assim a gente pode até imaginar como foi difícil para Jesus trabalhar essa ideia naquela época. Mas seu desejo e necessidade sempre foi expressar-se da melhor forma, que fixasse seus ensinos, como ele sempre fez, ora falando, ora exemplificando. A finalidade da evolução espiritual, para todos nós, é desenvolver o potencial divino que existe em cada ser, tornando-nos de um ser simples e ignorante em um ser sábio e bom, perfeito e feliz. Por isso, tem o espírito que se desenvolver
em inteligência e moralidade. A primeira, a inteligência, dando-lhe a capacidade de descobrir e de raciocinar, de conhecer, de aprender, de criar. E a segunda, no desenvolvimento das qualidades morais, levando cada um de nós, né, a sensibilidade para o bom, para o belo, direcionando as qualidades intelectuais no modo de viver, tornando-nos, né, um ser moral, que é aquele que só faz o bem, não causando sofrimentos a si e aos outros. Para isso, Deus nos deu, né, o livre-arbítrio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas com a consequente responsabilidade dos efeitos. Reencarnamos, né, em mundos materiais tantas vezes quantas forem necessárias, para que possamos desenvolver até atingir a perfeição relativa às nossas capacidades e possibilidades, tornando-nos, como eu já disse, né, sábios, bons e felizes. Porque não basta, repetindo, nós nos desenvolvermos intelectualmente. É necessário o desenvolvimento moral. Porque ambos evidenciam, né, a perfeição, ou melhor dizendo, o grau de perfeição de cada alma. Nisso, o Espiritismo contribui muito para nós, porque ele nos esclarece, né, que quanto mais desenvolvidos intelectualmente, mais experientes, mais racionais, com mais facilidade, né, nós poderemos vivenciar as leis morais divinas, sem as quais jamais viveremos em paz e felizes. Mas ele nos mostra, né, em que consiste essa perfeição relativa, né, à nossa humanidade, a cada um de nós. Então, a gente repete aquilo que Jesus disse, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta amar os que nos amam, nem fazer o bem a quem nos faz bem. É preciso amar os inimigos, fazer o bem a quem nos tem ódio e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Kardec afirma que por essa frase Jesus, né, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Caridade, meus irmãos, é amor em ação, é ver qualquer pessoa como um filho de Deus, um irmão nosso em desenvolvimento também, sujeito como nós a enganos, erros e omissões, mas perfectível também como nós, enviando-lhes sempre, né, vibrações de harmonia e paz, e fazendo por ele todo o possível, todo o bem que nós gostaríamos para nós próprios. E Kardec ainda argumenta que os resultados de todos os vícios e mesmo dos mais simples defeitos alteram o sentimento da caridade. É como se fosse uma água cristalina que recebeu um outro líquido diferente e fica contaminada. Então, a caridade não há caridade, melhor dizendo, na sua essência, se nós trazemos vícios e defeitos, porque todos esses vícios e defeitos nascem do orgulho e do egoísmo, que são, na verdade, a sua negação. Tudo que exalta, né, a pessoa, colocando-a em primeiro lugar, no centro e acima dos outros, enfraquece ou impede os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, que é a boa vontade, né,
para com o próximo, para com os defeitos alheios, a indulgência, que é a disposição de perdoar, que é difícil, mas precisa ser treinada o quanto antes, e a abnegação, que é a dedicação ao próximo, às suas dificuldades, né? Então, ser caridoso é agir, esquecendo-se de si, na boa vontade para com todos, como paciência e atenção, dispondo-se a desculpar e perdoar todas as faltas e erros alheios, renunciando e sacrificando-se em favor de outros, né, dos outros, e devotando-se ao bem aos outros de forma consciente e com prazer, né, com alegria. Porque enquanto isso não acontecer, nós seremos homens imperfeitos e espíritos em desenvolvimento ainda. Por isso que Kardec, né, mais uma vez, citando o nosso querido Allan Kardec, codificador dessa maravilhosa doutrina, né, ele diz: o amor ao próximo, estendido ao amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo indício de uma superioridade moral, maior ou menor. E conclui o mestre Lyonês dizendo: o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Então, compreendendo esse raciocínio, nós percebemos, né, o quanto estamos distantes dessa perfeição que podemos atingir e o quanto precisamos estar atentos a tudo que sentimos, que pensamos, que agimos, para continuar nossa caminhada evolutiva, que temos que reconhecer. Já avançou um pouco não, razoavelmente. Estamos bem mais distantes daquele início onde éramos seres simples, ignorantes e brutos. Mas a jornada a atingir essa perfeição também ainda é longa. Nós precisamos, né, meus irmãos, encaminhando as nossas palavras para o encerramento, que nós precisamos nos lembrar, né, que os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais: amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. A perfeição, né, que aqui é relatada por Jesus, é a perfeição relativa a nós espíritos, filhos de Deus, e não, obviamente, a perfeição suprema, porque ela só cabe ao Criador, né, que a possui. E que hoje já estamos muito mais interessados em usar a nossa inteligência no entendimento dos ensinos de Jesus, porque só compreendendo com a razão e com a sensibilidade espiritual que nós buscamos desenvolver é que podemos conscientemente esforçar-nos em praticá-los no dia a dia, errando cada vez menos e acertando cada vez mais. Finalmente, lembrando Kardec mais uma vez, né, no texto lembrando Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, ele lhes disse: sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus irmãos, a nossa tarefa é para ontem, de usarmos aquilo que nós já desenvolvemos de capacidade intelectual e sensibilidade para buscarmos melhorar-nos, corrigir-nos. Claro que ainda teremos equívocos, tropeços, mas somos capazes de levantar e continuar a jornada
buscando errar cada vez menos. Lembremos-nos disso. Deus nos deu essa capacidade, então façamos uso dela. Eu me despeço agradecendo a todos pela atenção e que a paz do Mestre Jesus, mais uma vez, permaneça no coração de cada um de nós. Então, meus irmãos, terminado, o nosso estudo, possamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos e agradecer a Deus. Agradecendo também ao nosso irmão Luiz Rosa, pelo estudo, e agradecendo ao nosso irmão Tiago pela leitura da página de abertura. E assim, então, vamos fazer a nossa prece de agradecimentos, nossa prece final, para assim passarmos ao momento da aplicação do passe à distância. Tá bom? Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos espirituais pelo amparo recebido, pelas boas vibrações que foram produzidas nesta noite, e que assim, que essas vibrações cheguem a todos aqueles necessitados, todos aqueles que neste momento estão passando por dificuldades de vários tipos, de várias condições, que todos recebam estas boas vibrações que ora nos envolvem. Agradecemos a oportunidade desta noite, agradecemos a esta casa de Isaac Lima que nos acolhe, que nos dá sempre a oportunidade do trabalho e do estudo. E assim, Senhor, que possamos passar para a nossa segunda parte do nosso trabalho em paz e em harmonia. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, nós agora vamos nos acalmar, nos concentrar em lugar confortável, relaxado, para que assim possamos receber as boas vibrações do passe à distância. Pedimos que todos possam ouvir a música até o final, que esses momentos serão os momentos de aplicação do passe, tá bom? Então, uma boa noite a todos, fiquem em paz, que assim seja e graças a Deus.